Jeremias 1. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 2. Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nelas entrastes,
contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto, passai às ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramaram sobre ele, levantaram sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já há muito tempo quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: nunca me transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas, encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Pelo que ainda que te laves com sal litre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, serve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança, não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanho? Assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo: desligamo-nos de ti, nunca mais a te veremos? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites,
ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Jeremias 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo um monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi, e lhe dei o seu líbelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim, a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e entendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais.
Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor, nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo, Senhor, neste momento. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus amado, Deus querido, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Pai semelhante a Ti, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por Sua misericórdia que é infinita, Senhor, ela não se acaba. Obrigada pelo Seu amor, ó Pai, que também é infinito. Deus querido, peço ao Senhor que visita cada um dos leitores da Sua palavra, cada um dos ouvintes que participam, ó Deus, desse projeto, deste plano, ó Deus, de leitura. Que o Senhor venha continuar nos capacitando, nos fortalecendo, ó Pai, para permanecer na caminhada. Deus, nos ajude a permanecer na caminhada também da Tua presença, na caminhada, ó Pai, que nos levará a morar contigo, meu Deus, eternamente. Pai, continue nos fortalecendo, segure em nossas mãos, firmemente, não nos deixe soltar, ó Pai, das Suas mãos. Sabemos que o Senhor não solta a mão de ninguém, sabemos que somos nós, ó Pai, que soltamos a Sua mão e damos as costas para o Senhor, mas não queremos ser como estes, ó Pai, que viram o rosto para Ti, Senhor, e as costas e não Te servem. Deus, queremos Te servir em espírito e em verdade. Queremos ser fortalecidos, ó Pai, no poder do Senhor, na força do Seu poder, através, ó Deus, da Sua misericórdia, ó Pai, por Sua misericórdia, por Seu amor. Queremos, ó Deus, permanecermos firmes, ó Pai, até o final, até o dia da Tua vinda, Senhor, até quando o Senhor voltar, para nós em particular, Senhor, individualmente para cada um. Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelos Seus feitos. Muito obrigado por quem o Senhor é. E o Senhor é tudo para nós, ó Pai. E nós bendizemos e adoramos o Teu santo nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Amém, Senhor. Amém, Jesus.